Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos casais das equipes de Nossa Senhora, eu sou o Padre Paulo Sérgio, sou conselheiro espiritual de 3 equipes de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Guia, aqui de Divinópolis, Nossa Senhora da Conceição, em Cláudio, e Nossa Senhora do Carmo, também aqui de Divinópolis. Fui convidado para partilhar com vocês uma reflexão sobre o tema Pentecostes para o casal, os dons do Espírito Santo. Quero agradecer esta oportunidade de poder partilhar com vocês este belo tema. Acredito que não vou trazer coisas novas para vocês, mas quem sabe recordar algumas coisas que poderão ajudar vocês a rezarem neste encontro de espiritualidade. É verdade, vivemos este tempo difícil da pandemia e por isso não estamos podendo realizar os nossos retiros espirituais. Mas graças a Deus temos a oportunidade, através da internet, propor esse tempo de reflexão e de oração. Espero que você faça bom proveito, que aí na sua casa ou em qualquer outro lugar que você estiver, que você possa de verdade realizar um encontro com Deus, possa de verdade fazer a sua oração, rever a sua vida e colocar diante de Deus aquilo que você deseja e pedir a Deus aquilo que você precisa. Para este nosso momento de reflexão, quero convidar a você para fazermos um momento de oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para que ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente que ilumine o nosso coração para poder acolher a palavra de Deus e aquilo que Ele quer dizer a mim e a você. Portanto, reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Queridos casais, então, refletindo este tema, Pentecostes para o casal, os dons do Espírito Santo, nós queremos tomar como ponto de partida este grande acontecimento que foi Pentecostes. Como vocês sabem, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e Nossa Senhora. E esse evento foi tão especial, tão forte, que transformou a vida dos discípulos. E ali, eles se enchendo do Espírito Santo, iniciam o trabalho de evangelização, dão continuidade à missão que era de Jesus. Quero convidá-los, se você tem aí a sua Bíblia, abra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações
que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos casais, irmãos e irmãs, nós sabemos que depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram com muito medo, porque pensavam assim: se fizeram o que fizeram com Jesus, prenderam Jesus, torturaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus, se fizeram o que fizeram com ele, o que farão também conosco? E por isso os discípulos estavam com medo e se trancaram numa sala. E é por isso que Jesus, ressuscitado, aparece no meio deles. E depois, no dia de Pentecostes, Jesus, mais uma vez, vai fazer vir sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Como ouvimos aqui neste trecho dos Atos dos Apóstolos, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então o Espírito Santo vem sobre eles e os preenche com o seu dom, com o seu Espírito. E algo maravilhoso transforma a vida daqueles discípulos. Estavam todos com medo, estavam todos trancados, estavam todos acomodados. Mas quando recebem o Espírito Santo, eles se enchem de coragem e saem dali para anunciar o Evangelho de Jesus. É interessante observar que haviam ali em Jerusalém pessoas de vários lugares, de várias línguas, e eles os ouviam na sua própria língua. Então, eles, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, anunciam a boa nova do Pai, a boa nova que Jesus lhes revelava. O que aconteceu com os discípulos? Algo mágico? Não. O Espírito Santo não é algo mágico. O Espírito Santo é a força de Deus despertada no coração dos discípulos de Jesus. O Espírito Santo despertou nos discípulos tudo o que eles haviam aprendido e vivenciado com Jesus. Eles passaram cerca de 3 anos junto com Jesus e ouviram as palavras de Jesus, testemunharam seus milagres, assistiram os sinais que Jesus havia realizado. E depois, com a morte de Jesus, eles pensaram que tudo havia terminado, tudo havia acabado com a morte de Jesus, mas fazem a experiência da presença do ressuscitado no meio deles. E quando recebem o Espírito Santo faz recordar neles tudo aquilo que eles haviam aprendido e vivenciado com Jesus. Por isso se enchem de coragem e de entusiasmo. Não é algo mágico. Deus despertou neles aquilo que já estava no coração deles. Eu gosto de contar uma história para exemplificar que o Espírito Santo não é algo mágico. Só como exemplo,
Vamos imaginar dois jovens estudantes. Um gostava muito de estudar, o outro nem tanto. A professora marcou o dia da prova. Um que gostava de estudar foi recordar toda a matéria, estudou bastante, se preparou para aquele dia do exame. O outro jovem, ao invés de recordar a matéria, de estudar, foi fazer outras coisas. Brincou, navegou na internet, saiu de casa para passear e chegou a hora da prova. Quando a professora entregou a prova para os alunos, aquele que não havia estudado, quando viu as questões, não sabia responder nenhuma. Mas ele se lembrou que a mãe havia ensinado que em situações difíceis ele deveria rezar e pedir o Espírito Santo. Ele fechou os olhos, rezou, pediu o Espírito Santo. Quando abriu os olhos e foi olhar a prova, continuou não sabendo nada, porque não havia se preparado. O outro, quando pegou a prova, deu um branco. Viu as questões e também não soube responder nenhuma, não sabia nenhuma. Mas aí lembrou-se também da sua mãe, que havia ensinado. Em situações assim, reze e peça o Espírito Santo. Ele rezou, pediu o Espírito Santo, foi se acalmando, Deus acalmou o seu coração e aos poucos ele foi lembrando tudo aquilo que ele havia estudado, que ele já havia aprendido com a professora. Fechou a prova, tirou total, enquanto o outro tirou 0. É uma história que dá para a gente entender um pouco o que é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez nos discípulos? Recordou neles tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Eles lembraram que Jesus havia dito que eles não ficariam sozinhos. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eles foram se lembrando daquilo que Jesus havia falado. Foram se lembrando dos milagres, dos sinais que Jesus havia realizado. E por isso se encheram de coragem e saíram anunciando o Evangelho. O Espírito Santo faz isso em nós. Ele vem recordar em nós aquilo que nós já temos, aquilo que nós aprendemos. Todos nós, vamos passando pelas catequeses. A primeira catequese dada pelos nossos pais, que pouco a pouco vão nos ensinando a acreditar nas coisas de Deus, a fazer as orações, a cuidar das coisas de Deus, a dar importância, a dar valor. Aos poucos vamos aprendendo com os nossos pais os valores do Evangelho, da vida cristã, do amor a Deus, do amor ao próximo. Temos as catequeses, dadas ao longo da nossa vida de católicos, seja a catequese para a primeira Eucaristia, para a crisma, a catequese para o casamento e assim por diante. Depois temos oportunidade de participar de encontros, de retiros, de grupos de casais, de equipe de Nossa Senhora. Então, quanta coisa nós vamos aprendendo sobretudo que devemos estar sempre unidos a Jesus, na oração, na escuta da palavra, nos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, quando recebemos a palavra, quando recebemos o próprio Cristo no pão consagrado. Vejam que há uma contínua presença, contínuo cultivo de uma intimidade com Jesus. Por isso, quando vierem as provas da vida, e todos nós passamos por elas, não é verdade? Às vezes uma doença, às vezes a perda de um emprego, às vezes uma crise na família, uma dificuldade na educação do filho, um problema grande que temos que enfrentar.
E aí, quando rezamos e pedimos o Espírito Santo, ele vem recordar em nós, vem recordar que não estamos sozinhos, que nós temos a graça de Deus, que nós temos a palavra de Deus que ilumina, que orienta, que nos ajuda a tomar as nossas decisões, a fazer as nossas escolhas. Portanto, de tantas maneiras, nós vamos cultivando, né? Nós vamos cultivando esta intimidade com Jesus, né? E nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos sempre, né? Começamos lá no batismo. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Passamos a ser morada do Espírito Santo. Depois, no sacramento da Crisma, nós confirmamos que queremos que o Espírito Santo ilumine e conduza a nossa vida. Nos outros sacramentos, também sempre invocamos o Espírito Santo. E, sobretudo, também no sacramento do matrimônio. No sacramento do matrimônio, vocês receberam o Espírito Santo. Eu gosto de dizer assim aos casais, né? Que quando eles vão à paróquia para poderem marcar a data do casamento, para se organizarem para a celebração do matrimônio, naquele dia eles estão enviando um convite para Jesus estar no casamento deles. Aquele é o convite. Quando vão à secretaria da paróquia e começam ali a organizar o matrimônio, eles estão mandando um convite para Jesus estar no casamento deles. E Jesus, como é muito delicado, para cada matrimônio realizado na igreja, ele manda um presente. Ele manda o Espírito Santo. Você que é casado, tenha certeza disso. Você recebeu no dia do seu casamento esse lindo presente que é o Espírito Santo. Tem muita gente que até hoje não abriu este presente. Tem muita gente que deixou esse presente ali encostado, né, no canto da casa, no canto da sua vida. Mas você ganhou de presente de Jesus o Espírito Santo, né? Portanto, aprenda a viver, né, tomando posse deste presente que você recebeu. É fácil a gente perceber os casais que abriram e aceitaram este presente de Jesus. Deixam suas vidas serem conduzidas pelo Espírito Santo. Casais que vivem no diálogo, que vivem no amor, no carinho, no cuidado, na dedicação que um tem para com o outro. A gente percebe isso. Há casais, há famílias que elas estão cheias do Espírito Santo. Nós percebemos isso pelos frutos do Espírito Santo. A alegria de viver o matrimônio, a coragem com que enfrentam os desafios da vida familiar, o cuidado que um tem com o outro, a forma como vão educando e priorizando as coisas em casa, as escolhas que fazem ao longo da vida. Então, querido casal, que você tome posse do Espírito Santo, este presente que Jesus mandou no dia do seu casamento. Esse presente que você recebeu para que você possa colocá-lo em prática no seu dia a dia. Todo casal, toda família, né, ganhou de presente o Espírito Santo. Agora, nem todos vivem iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo. Eu queria convidar você, né, para que você faça uma oração e peça sempre o Espírito Santo. Quem sabe, né, pode acontecer um novo Pentecostes na sua vida. Né, quando você reza e pede a Deus o Espírito Santo, tenha certeza que Ele vem para estar com você. O que o Espírito Santo fez nos discípulos de Jesus não foi nenhuma magia, mas foi despertar neles, foi recordar neles
que eles tinham todos os ensinamentos de Jesus presente no coração deles. Quando nós rezamos e pedimos o Espírito Santo, é isso que acontece. Nós recordamos dos ensinamentos de Jesus. E peço ao Espírito Santo, que recorde na sua vida, na sua família, no seu casamento, este dom que você recebeu, estes dons que você recebeu lá no dia do seu matrimônio. Como foi especial aquele dia. Tenta recordar, como foi o seu casamento. Como que foram os preparativos. Como que foi o momento da cerimônia. Para cada um, talvez depois poderiam conversar, você com seu cônjuge, com o marido, com a esposa. Qual foi o momento mais marcante da cerimônia do seu casamento? Às vezes é bom lembrar isso, recordar, recorde um pouco como foi o seu casamento e deixe perceber-se que ali estava o Espírito Santo, que estava abençoando e que estava mais uma vez fazendo presente na vida de vocês. Nós sabemos que pelo Espírito Santo nós recebemos os dons do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nos vêm os seus dons. O catecismo da Igreja Católica nos ensina que são 7 os dons do Espírito Santo: a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. O que fazem estes dons na nossa vida? Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de 14 a 17, ele diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos e, portanto, herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, os dons do Espírito Santo que nós recebemos, eles completam e eles nos ajudam a sermos sempre dóceis à ação do Espírito de Deus na nossa vida. Nós vamos meditar um pouquinho de cada dom do Espírito Santo. Nós vamos começar pelo dom da fortaleza. Este é o dom que nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias da vida. E como precisamos ter este dom? Na força de Deus, a coragem. São tantas as adversidades, as dificuldades, os desafios que nós temos na nossa vida, que precisamos deste dom, sermos fortes. São tantos os embates, seja para você que é casado, para nós que estamos no ministério presbiteral, para todas as pessoas. Às vezes nós somos surpreendidos com situações que a gente nunca imaginava viver. E é o Espírito Santo, com o dom da fortaleza, que nos dá coragem, disposição para poder suportar e vencer. Às vezes, depois que passa aquela situação difícil, a gente olha para trás e diz assim: eu nem sei como que eu consegui vencer aquela dificuldade. O dom do Espírito Santo estava ali, a nos dar coragem, a nos dar forças. É o dom também que nos dá a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes de nosso testemunho cristão, sujeitado ao combate, rejeitado e tão combatido neste mundo. É a firmeza do nosso caráter, para que nós possamos testemunhar a nossa fé.
Eu gosto muito daquela frase de São Paulo, né? Que diz assim: ao cristão tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Neste mundo hoje tão liberal, onde as pessoas fazem aquilo que vem na mente, as pessoas parecem que não têm uma referência muito firme, onde parece que o que vale para a maioria das pessoas é: se isso me faz feliz, eu posso fazer. Mas nós sabemos que nem tudo aquilo que aparentemente pode nos trazer uma alegria ou uma felicidade momentânea será bom para nós. E é por isso que precisamos tantas vezes dizer não, tantas vezes rejeitar, tantas vezes renunciar. E é este dom da fortaleza que vai nos ajudar a dizer não ao que está errado, a sermos fortes diante da tentação. O jovem que é seduzido pelo mundo das drogas, saber dizer não. Ao casal que muitas vezes é tentado a uma traição, a infidelidade, saber dizer não e ser forte para não deixar cair naquela sedução. Então este dom do Espírito Santo vai nos auxiliando, vai nos capacitando para podermos enfrentar as ameaças deste mundo. Muitas vezes, ele nos ajuda a sermos fortes para não desistir. Quantas vezes sentimos a tentação de desistir? De coisas que, às vezes, diante de uma dificuldade, de um problema, eu vou desistir. Mesmo na vida de igreja, né? Mesmo aí na sua vida de casal equipista, quantas vezes já passou a tentação de querer desistir, de achar que não dá conta? Mas o dom da fortaleza nos permite continuar a sermos fortes. Vocês que são pais, na educação dos filhos, como precisam deste dom para serem fortes diante de tantas dificuldades que às vezes têm que enfrentar. Seja forte. Você tem o Espírito Santo. Recorde que você tem os dons do Espírito Santo, que você tem este dom, que Deus te dá este dom para ser forte diante das adversidades da vida. O segundo dom que gostaria de refletir com você é o dom da sabedoria. É o dom que nos leva a distinguir o que é essencial e o que não é, o que importa e o que é secundário. Sabedoria aqui é não entender tudo das coisas, mas é perceber de fato o que é importante e o que não é, o que é necessário e o que é secundário. Ser sábio é escolher, é saber escolher e apreciar o bem, é saber escolher aquilo que de fato é bom para você e corresponde à vontade de Deus. No meio de um mundo onde tudo é permitido, nós sabemos o que é realmente bom, o que realmente vai fazer bem para nós, o que realmente agrada a Deus. A sabedoria, ela vai além da inteligência, da cultura, do entendimento. A sabedoria é a capacidade de enxergar, de intuir o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. É o dom de saber viver em Deus, na bondade, na verdade e na beleza. Sabedoria é realmente o dom precioso que nós precisamos para saber discernir e ver o que de fato é bom para nós, o que de fato agrada a Deus. Como famílias, precisamos muito desse dom. Ter a sabedoria para saber lidar com os problemas e dificuldades. Às vezes, num relacionamento,
do casal. É importante ter o dom da sabedoria, saber como falar, saber a hora de falar, a hora de silenciar, não é? Eu me lembro de meus pais, não é? Meu pai era muito simples, uma pessoa muito calma. E às vezes a minha mãe, um pouco mais nervosa, ansiosa. E o meu pai dizia assim: nós combinamos bem. Quando ela está nervosa, eu estou calmo. Quando às vezes estou nervoso, ela está mais calma. É uma sabedoria, né? Saber lidar com isso. Às vezes, quando o outro está nervoso e a gente não sabe entender, a gente acaba provocando mais confusão ainda. Não é? Sejam sábios com relacionamento. Sejam sábios com relação aos filhos, na educação dos filhos. Eu conheço um pai, né? Que quando ele não tem a resposta imediata para o filho, por exemplo, quando o filho vem perguntar: ah, pai, eu posso ir em tal festa, eu posso fazer tal coisa? Ele diz assim: me dá uma hora para eu poder pensar? Eu posso te dar a resposta amanhã? E ele ia então rezar, pedir a Deus a sabedoria para saber lidar com aquela situação. Às vezes faz bem. A gente não tem resposta pronta para tudo. Às vezes é necessário ter um tempo para rezar, para refletir, para pedir ajuda do Espírito Santo. Pedir este dom, que possamos entender. Às vezes nós agimos muito assim, no ímpeto, no reflexo. E quantas vezes já tomamos decisões erradas, fizemos escolhas equivocadas, porque tomamos uma decisão ou respondemos de maneira assim imediata. Então, peçamos sempre este dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. E tudo, coloque diante de Deus. Tudo da sua vida, sempre reze e peça o dom da sabedoria. O terceiro dom é o dom do entendimento. É o dom que torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas no Evangelho. É o dom de compreender o sentido das coisas de Deus. Com esse dom, compreendemos o mistério de Deus escondido nos sacramentos que celebramos. O dom do entendimento é nós percebermos que as coisas de Deus vão além daquilo que estamos vendo com os nossos olhos humanos, não é? Por exemplo, quando celebramos algum sacramento, como o da Eucaristia, nós entendemos que aquilo ali que nós celebramos não é apenas um rito, não é apenas as coisas acontecendo ali, mas há algo maior, algo mais especial. Me lembro de um senhor que não faltava de missa, naquela época em que as missas eram ainda em latim, e certa vez o padre perguntou para aquele senhor da roça que não sabia ler, que não tinha frequentado escola, perguntou para ele assim: o que o senhor entende da missa? Ele respondeu assim, na sua sabedoria e entendimento divino: olha, padre, eu entendo muito pouco do que vocês falam, mas eu entendo que a missa é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no meu domingo, na minha semana. Não tinha o conhecimento das letras, da ciência, mas tinha o entendimento de que aquilo era algo importante. Esse é o dom do Espírito Santo, que nos faz perceber que nas coisas nós temos ali algo maior, a presença de Deus. Eu queria convidar você que é casal, para que possa, quem sabe aí na sua vida familiar, na sua vida matrimonial, vocês também terem ritos
O Papa Francisco, inclusive, nos pede isso, né? Que os casais criem pequenos ritos para que possa dar segurança no relacionamento. Né? E nós que somos equipistas, já temos, né, dos nossos PCS, algumas obrigações diárias, outras de mês a mês, que são, vamos dizer assim, celebrações, ritos, momentos de oração. E neste entendimento percebemos que vai além daquilo que apenas estamos fazendo. Quando vocês fazem, por exemplo, a oração conjugal, não é? Vai além do que aquilo que estão dizendo. Né? Há um entendimento ali de que Deus está presente ali, ouvindo e ajudando vocês na caminhada. Quando se celebra aquilo que é importante na vida do casal e da família, há algo maior que acontece ali. O sentido da presença de Deus. Então, que possamos assim pedir sempre a Deus o dom do entendimento, para ver além daquilo que a aparência nos mostra, ver a presença de Deus e os sinais de Deus, além daquilo que estamos vendo. O quarto dom que gostaria de refletir é o dom da ciência. O dom que faz o cristão penetrar na realidade deste mundo sob a luz de Deus. Vê cada criatura como reflexo do Criador e como um caminho para Deus. Leva o homem a compreender os sinais de Deus que há em cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar, ensina Santo Agostinho. Então a ciência, ela vai perceber, vai nos ajudar, este dom vai nos ajudar, que embora a inteligência humana realiza tantas coisas, descobre tantas coisas, mas em cada coisa que se descobre, que se realiza, se percebe ali um dom de Deus, né? Todas as coisas criadas é um sinal de Deus para nós. É tão bonito isso que o nosso querido São Francisco de Assis chamava todas as coisas criadas de irmãs, porque viam nelas um sinal de Deus, um vestígio de Deus. Que nós tenhamos o dom da ciência para perceber em cada coisa criada um sinal de Deus. O quinto dom do Espírito Santo, o dom do conselho. Permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, para que comporte como verdadeiro filho de Deus. Por este, o dom do Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir e de viver, de fazer as escolhas, de agir no momento oportuno. O dom do conselho. Como é necessário, né? Os pais terem este dom, saberem aconselhar seus filhos, né? Se aconselhar com o Espírito Santo, como às vezes falta para nós este dom. Aconselhar, deixar-se aconselhar. Às vezes, casais em crises, por exemplo, e começam a expor a vida para qualquer pessoa, e vêm pessoas com ideias tão ruins, semeando, dando conselhos errados, que ao invés de ajudar e de colaborar com aquele casal, acaba atrapalhando ainda mais, prejudicando ainda mais. Que nós tenhamos o dom do conselho, né? Para que possamos ajudar aqueles que precisarem de nós. É o dom que nos ajuda a agir da forma correta, sempre iluminado pela palavra de Deus. O sexto dom do Espírito Santo, o dom da piedade. É o dom que nos orienta em todas as relações que temos com Deus e com o próximo.
São Paulo aos Romanos diz: recebestes o Espírito de adoção filial, pelo qual bradamos, Abá, ó Pai. É o dom que nos faz reconhecer Deus como nosso Pai. É o dom que desperta no cristão a inabalável confiança em Deus Pai. Eu gosto de dizer que o dom da piedade é o dom que nos ajuda a termos a humildade, de perceber que em tudo nós precisamos de Deus. Nas nossas relações humanas, no trabalho que realizamos, na condução da nossa vida, em tudo nós precisamos de Deus. Portanto, peça sempre este dom, para que você possa reconhecer que em tudo nós precisamos de Deus. É claro que em tudo devemos fazer da melhor maneira possível, nos dedicar o máximo para podermos fazer o que é necessário e bem feito. Mas lembremos que em tudo nós precisamos de Deus. Sobretudo, nas dificuldades, nos sofrimentos, que nós nunca percamos a confiança em Deus. Às vezes, diante de alguma dificuldade, de alguma situação que achamos que não temos solução, e na oração nós confiamos em Deus, é o exercício do dom da piedade. Não é? É bonito ver, às vezes, diante de situações tão difíceis, aquelas pessoas de fé, de oração, elas nunca perdem a confiança em Deus, porque têm uma intimidade com Deus. Este dom que ajuda a nós percebermos que somos filhos de Deus. E, sendo filhos de Deus, Ele não nos desampara, Ele nos ajuda. O sétimo dom do Espírito Santo, o dom do temor de Deus, é o dom que nos leva a amar a Deus tão profundamente que temos receio de ofendê-lo. Não é o temor do castigo. Vou fazer isso porque Deus vai me castigar. E às vezes nós temos esse costume, não faça isso porque Deus castiga. Deus não nos castiga. O temor de Deus é porque nós temos tanto amor a Deus que nós temos o medo de magoá-lo, de fazer aquilo que não é do agrado dele. Assim como um cônjuge tão enamorado, que ama tanto a sua esposa, o seu esposo, que tem medo de fazer coisas que possam desagradá-la, ou que possa ferir aquele amor, ferir aquele relacionamento. O medo de ofender o amado. Esse é o temor de Deus. Não é aquele medo de Deus, como se Deus fosse alguém que está ali a todo momento a olhar para nós para nos castigar pelo mal que fizemos. Mas ter o medo, o temor de Deus é ter esse respeito, esse cuidado de conduzir a vida sem ofender a Deus. Querido irmão, querida irmã, querido casal da equipe de Nossa Senhora, refletindo este tema, de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que vocês rezem, peçam o Espírito Santo, desperte na vida de vocês os dons do Espírito Santo, tão necessários para a nossa vida cristã. Esses 7 dons, o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus. Tenho certeza que você vai usufruir deste presente que é o Espírito Santo na sua vida, que Jesus lhe mandou no dia do seu casamento e do seu matrimônio. Quem vive conduzido pelo Espírito Santo, quem utiliza os dons do Espírito Santo, como nós refletimos aqui, ele vai produzir frutos. E os frutos do Espírito Santo é o fruto do amor,
da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio de si mesmo. Como é necessário isso, né? Dominar a nós mesmos, a nossa vontade. Quando estamos iluminados ou conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos esse domínio de nós mesmos. Que você, no seu lar, no seu matrimônio, você possa viver os frutos do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo desde o nosso batismo e pelos sacramentos que nós recebemos. Mas, todos os dias, não deixe de rezar. Peça ao Espírito Santo. Nós temos essa oração bonita, né? Que aprendemos desde criança. Vinde, Espírito Santo, né? Enchei os corações dos vossos fiéis e assim por diante. Como rezamos no início da nossa reflexão. Pode rezar essa. Ou outra, né? Que brote do seu coração. Mas nunca deixe de pedir o Espírito Santo. Eu recebo sempre aí num grupo de WhatsApp uma mensagenzinha de não sei quem. A pessoa sempre diz assim lá: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos no dia de hoje? Acho que seria uma boa oração, né? Todos os dias. Venha, Espírito Santo, viver comigo todo o meu dia. Me dê os seus dons. Me faça recordar, lembrar que eu sou abençoado, que eu tenho Deus comigo, que eu tenho a palavra de Deus, que eu tenho o dom da fortaleza, da sabedoria, do conselho, que eu possa usá-los e vivenciá-los ao longo do meu dia. Faça da sua vida, do seu matrimônio, o novo Pentecostes, para que possa recordar que você tem o Espírito Santo de Deus, que você tem os seus dons, que te ajuda a conduzir a sua vida, a vida do seu matrimônio e da sua família. Querido irmão, querida irmã, agradeço a sua atenção e desejo que Deus esteja sempre com você, que esteja sempre no seu lar. Encerrando esta reflexão, quero invocar sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja com você e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, bom encontro de espiritualidade e fique com Deus.